Boa tarde, amigos. Estamos abrindo nesse dia emblemático para a história do futebol gaúcho, muito mais especificamente para a história do futebol do Grêmio, o nosso preliminar à imagem do futebol. Hoje é um dia único para a nação tricolor. A busca do tri é hoje. Hoje é que o Grêmio tem que fazer a diferença sobre o seu adversário. Alguns vão dizer, mas não é um dia único, é a quinta vez que o Grêmio chega a uma decisão de Taça Libertadores da América. Mas é a renovação do dia único. Lá na frente, quando o Grêmio chegar de novo, vai ser um dia para ser curtido intensamente. Tem gente que veio do interior ontem, tem gente que veio de outro estado ontem, teve gente que veio de outro país há 3 dias para viver esse momento único, momento mágico, momento triunfal da história de um clube glorioso, de um clube que só se faz repetir. Por vezes vai do céu ao inferno com rapidez, mas sempre com uma energia incalculável para reagir. Este é o Grêmio que chega, e o Grêmio quando chega, chega bem. Ah, se vai ganhar, se não vai, não sei. Por isso o Léo Guedes está aqui, que é um especialista, um cara que viveu na Argentina, para nos dar subsídio disso. Hoje, durante toda a manhã, nós ficamos analisando na Rádio Grenal o ponto de vista tático, o ponto de vista técnico, né? E chegamos à conclusão, por exemplo, que há até uma paridade entre a qualidade individual dos jogadores. E há uma semelhança entre as duas equipes. Jogam da mesma forma dentro e fora de casa. No entanto, há uma diferença abissal entre as duas equipes. A história. O Lanús recém agora está chegando na primeira decisão de Taça Libertadores da América. É de uma província lá de Buenos Aires, província da Argentina. É uma extensão de Buenos Aires. E o que se diz lá? É o maior acontecimento da história da cidade, da província. Então, há que se caracterizar bem todos os momentos, mas acima de tudo, Dr. Renato Moreira, há que se viver este momento. Eu hoje, por exemplo, acordei às 5h30 da manhã, como faço habitualmente para ir trabalhar. E vou dormir às 3h30 da manhã. Eu vou viver quase que 24 horas. Mas eu sou profissional. Tem gente que não é e está vivendo a 48, a 72, a 96. Enfim, hoje é um dia de Grêmio. É um dia especialíssimo nessa história mais do que centenário. O Grêmio tem 114 anos. Chega à sua 5ª Libertadores da América. Nós temos de 60 até 2017, 57 edições de Libertadores da América. Esta é a 58ª. O Grêmio está chegando na sua 5ª decisão. Então, é um momento de louvar o que foi feito e de tentar buscar o que ainda falta ser trilhado. Acho que é por aí, né? É por aí. Falasse muito bem. Primeiro, dizer da minha alegria estar aqui com vocês, nossa. com o Léo, contigo. Nesse dia histórico para o Grêmio, pontuaste muito bem isso, né? O Grêmio chega na sua 5ª final e tem a possibilidade de sagrar-se tricampeão da América. E não será pouco se conseguir esse feito, porque diferentemente de outros clubes que tiveram grandes times e por isso mereceram conquistar essa competição, o Grêmio, se ganhar, será alçado a um patamar extraordinário na medida em que terá 3 gerações de campeões. Então, é mais do que um time, é um clube que mostra sua grandeza ao chegar à 5ª final e com a possibilidade de ter uma terceira conquista com uma terceira geração. E isso é fantástico. Hoje, a meninada que está lá já acampando no entorno da arena, fazendo churrasco, vibrando, muitos deles sequer eram nascidos em 95, quando nós conquistamos o nosso 2º título. Em 95. Em 95, exatamente. Eu falei 85. Não, só falou 2005, acho. 2005? Bom, também o que falou não interessa. Foi em 95. Há 22 anos. Há 22 anos. E eu tenho bem presente... Você falou em criançada, já não são mais crianças, são jovens. Pois então, são jovens. Nós somos crianças aí. Exatamente. Eu, em 95,
não sou tão criança assim, porque já estava como vice-presidente do Grêmio em 95, era vice-presidente jurídico, tive oportunidade de vivenciar aquele momento. Eu já estava há 10 anos na imprensa, já 11 anos na imprensa. E eu há 10 anos no Grêmio. Eu comecei a trabalhar no clube em 1985, em 95 eu era vice-jurídico. E há semelhanças, eu vejo, entre essas duas disputas, porque naquela época também o Nacional de Medellín, salvo erro, não havia conquistado ainda uma Copa Libertadores. Vivia um grande momento, tinha um grande time. E também a segunda partida foi fora. E o Grêmio soube fazer o resultado no Olímpico, nós saímos ganhando 3-0. Eu me recordo, eu não pude assistir o jogo, estava voltando de Brasília, tive um compromisso lá. E o piloto da Varig, então, era gremista. Imagina, nós estamos falando de Varig ainda. Exatamente. Era gremista. E sabendo que eu me identifiquei, disse, olha, eu sou dirigente do Grêmio, se você souber aí algum resultado. Sabendo disso, me convidou para assistir, escutar o jogo, né, pela rádio, direto da cabine. Exato. Então eu fui escutando o jogo e vibrando, e ele só pedia cuidado, não vibra muito para não bater aqui, não derrubar o avião. O cara tem que se controlar, né? Exatamente. E depois ganhamos aqui 3-1, fomos a Medellín e saímos perdendo 1-0, um jogo muito difícil, uma torcida extraordinária, a torcida do Nacional empurrou a equipe até o fim, mas o Grêmio se impôs, né, e foi o Alexandre Xoxó, eu acho que sofreu o pênalti. Isso, e o Dinho cobrou, exatamente, nós conseguimos. E eu vejo os vídeos que aparecem, e casualmente o primeiro dirigente a invadir o campo para comemorar fui eu. E isso que era Medellín, né? Isso que era Medellín. O narcotráfico e tudo por trás. Só uma correção, em 89 o Atlético Nacional tinha sido campeão. Eu fiquei disso na cabeça, por isso que eu estava procurando aqui. Sabe por que já havia sido campeão. Sabe por que ficou fácil de guardar? Porque foi num ano que o Internacional perdeu para o Olímpia. Foi uma cobrança interminável de pênaltis, né? Varou a madrugada a cobrança de pênaltis. Exatamente. E eu fiquei lá e não terminava. Então essa semelhança nós não vamos ter. Eu fiquei segurando a programação da Rádio Guaíba e não terminava nunca a cobrança de pênaltis. Tinha Abelão. O Abelão, claro. O Abelão, né? Foi o Abelão que perdeu. Exatamente. Era o Abel? Foi o Abel. Para ver como essa história é antiga, né? 88 que terminou em 89. Mas decisões como a de hoje são daqueles dias que a pessoa vai lembrar para o resto da vida. É evidente. Eu me lembro da primeira em 95, a primeira grande decisão, né? Depois, 2005, ou melhor, 2007, contra o Boca, né? Exato. E são dias inesquecíveis. Se sabe exatamente onde se estava, com quem se estava, se lembra de todo o dia, né? Porque são coisas que acontecem muito raramente na vida de um time, né? Sabe que o Grêmio perdeu as duas finais para argentinos, né? É verdade. Então está na hora de ganhar. Mas se a estatística vale para o ruim, vale para o bom também. Exato. Eram outros argentinos, é muito importante salientar. Mas assim, no 84... Era independente. Passaram o cachorro no Grêmio. Samuel Ratinoff, que era o empresário mais famoso que levava Grêmio Internacional para a Europa, trouxe uma fita errada e os jogadores do Grêmio comemoravam na concentração a ruindade do Independiente. Depois o Grêmio tomou um dos maiores rodeões da história aqui no Olímpico. E houve a confusão do bicho, né? Se discutia abertamente. O China esteve aqui e contou os detalhes, confirmou isso que eu estou dizendo. Mas o Independiente é um dos 5 grandes da Argentina. O Independiente chegou 7 vezes e ganhou 7. Boca, River, Independiente, São Lourenço e Racing são os 5 grandes. Exato. Depois é que estão os periféricos, como o Lanús, que é um emergente, que há 40 anos atrás estava na 4ª divisão, estava totalmente falido. Ele foi encampado pelos sócios e é aí que começou a se reestruturar com o apoio da comunidade. Por isso que hoje ele é forte em outras modalidades, em atividades extracurriculares, escolas inclusive. E aí que ele começou a história dele bonita, há 40 anos atrás. O doutor Renato disse uma coisa interessante. O Grêmio, ele não aproveita bem o bom momento. Ele aproveita mais ou menos bem o bom momento. Ele diversifica os títulos.
É verdade. Ele ganha Gauchão, ganha a Copa do Brasil, ganha Brasileirão e ganha Libertadores. Isso. O Internacional conseguiu ganhar 2 Libertadores em uma diferença de 4 anos. O Grêmio ganhou em 83, depois ganhou em 95. Deixou de ganhar em 84 por essas questões, né? E quando eu digo isso, sabe por quê? Eu estava vendo aqui, a tendência é que o time que é forte, ele emende 2. Ou salte 3, 4 anos e ganhe. Por manter a equipe, né? Como o Mas Grêmio isso vem fazendo há 3 anos. também, às vezes, é crise econômica, às vezes. Eu vou citar um outro exemplo. Em 96, o Grêmio era disparado o melhor time da América. Foi campeão brasileiro. E nós cometemos ali um erro. O Grêmio cometeu, ainda era dirigente também dessa área. 96. 96. Eu estava com o Grêmio lá em Cali, lá. E aí, e o que aconteceu antes desse jogo de Cali? Nós fizemos aqui, por uma questão de disputa com o Palmeiras, uma rivalidade que se criou muito grande. Virou uma doença. Virou uma doença, nós acabamos sendo eliminados, fizemos 2-1, 3-1, um gol mal anulado. Pelo Dacildo Mourão. Pelo Dacildo Mourão, aos 47, 48 do segundo tempo. E o Grêmio ali se desgastou barbaramente. Doutor, isso não foi em 97? Não, isso foi em 96. Sabe por quê? Eu estava no torneio da França, que era um ano antes da Copa do Mundo. Sim. Que era o Tournoi de France. Não. E o Paulo Nunes estava lá. Sim, esse é outro jogo. Aí é outra história. Aí é a convocação do Paulo Nunes pelo Zagallo. Tem 2 situações. Tem 2 situações. Então aí nós, por um erro estratégico nosso, fomos jogar contra o América, né? Isso. Numa condição física muito ruim. Saímos ganhamos aqui 1-0 do América, o jogo. Já tínhamos ganho de 1-0 aqui. Saímos ganhando 1-0 lá e acabamos sendo eliminados, perdemos o jogo, tomamos uma virada de 3-1. Foi o que aconteceu com o River, né? Foi o que aconteceu com o River, né? Um pouco de autoconfiança. Né? Exatamente. Então houve 2 episódios. Outro episódio foi contra o Cruzeiro, não foi? Contra o Cruzeiro. O Grêmio sagrou ali, nós sagramos tricampeões da Copa do Brasil, jogando lá no Maracanã. Calamos 100 mil flamenguistas, nós éramos 1000 gremistas lá. Foi quando surgiu até o grito, aquele, eu sou gaúcho. Porque os flamenguistas cantavam, eu tô maluco, eu tô maluco. E a pequena torcida do Grêmio começou enjambrou. Eu sou gaúcho e ganhamos. Que essa eu considero a conquista mais difícil do Grêmio. O Grêmio, para escalar aquele time, eu me lembro do Evaristo, o João Antônio era meu amigo. Golaço do João Antônio. O João Antônio não tinha a menor condição de jogo. Tinha um problema no braço, vinha de uma recuperação que ele precisaria mais 15 dias para estar inteiro. E não só o João Antônio foi escalado, como o Otacílio. O Evaristo teve que escalar também o Otacílio na meia cancha. Exato. Porque o Grêmio terminou o campeonato sem jogadores. Tinha ali o Paulo Nunes, tinha o Carlos Miguel, né? O Roger cruzou, o Carlos Miguel fez o gol, tinha bons jogadores. Mas teve que ir enjambrando para fazer um time. O Grêmio terminou a competição assim, nos pés da... E o Flamengo uma máquina naquela época. O Flamengo uma máquina. Com o Lúcio, com o Romário, com Sávio. Né? Era um time chamado dos sonhos, né? O Grêmio ali em 97, ele teve a volta do Emerson, que estava lesionado. Isso. Então jogou com o Emerson, que foi um grande acréscimo, né? Mas o que aconteceu? O Grêmio ganhou a Copa do Brasil e ia jogar a semifinal contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha como o goleiro era o Dida, titular da seleção brasileira. A titular absoluta da seleção brasileira. E nós tínhamos o melhor jogador, o atacante, o Paulo Nunes. O Zagallo, que nunca tinha convocado o Paulo Nunes, convoca o Paulo Nunes e não convoca o Dida. O Marco Antônio Teixeira, que era o secretário-geral da CBF, ganhou o título de... Verdade. Ganhou o título de sócio emérito do Cruzeiro. Ganhou, é verdade. Não, eu estou dizendo esse negócio. Sabe que eu estava lá e o Zagallo não podia nem me ver. Porque ele dizia assim, já vem esse gaúcho perguntar por que eu convoquei o Paulo Nunes. Não, mas eu só quero te perguntar por que tu não escala o Paulo Nunes. Convocar ele já está convocado. Foi para fazer turismo, né? Foi para fazer turismo. Foi para fazer turismo e para justificar na última partida, lá um amistoso, o jogo colocaram ele 5 minutos e tal, para justificar a escalação. E o Grêmio perdeu o jogo em BH, né? Quando veio aqui, ganhou a partida, mas não pelo resultado que precisava para ir. E a final foi contra um time... O Cruzeiro ganhou aquela Copa do Brasil, aquela Libertadores, foi contra um time inexpressivo, afinal. Não me recordo quem, mas uma equipe inexpressiva. Deixa o doutor tranquilo aí, Leonardo. Por onde o Grêmio vai ganhar o jogo? Léo Guedes.
Uma cena bem Os zagueiros são emblemática. fracos. Os zagueiros são fracos. E uma cena bem emblemática aconteceu ontem no reconhecimento do gramado da Arena por parte do Lanús. Os jogadores estavam deslumbrados com o tamanho da Arena. Olhando para as tribunas, dizendo "Mirá que talio", ou seja, olha o tamanho disso. Então, o emocional eu acho que vai jogar muito hoje. Eu soube também que o Grêmio colocou reforço no sistema sonoro da Arena para amplificar o som da torcida, ou seja, é uma série de outras coisas para intimidar o adversário mesmo. E a torcida, lógico, vai gritar do início ao fim. Então eu acho que o emocional vai jogar muito. Na parte técnica, o Grêmio, como diria o grande amigo Abelão, tem que ir para dentro deles. É a forma de encarar eles, porque eles gostam de jogar, jogam bem, mas eles são fracos defensivamente, eles não recompõem com velocidade. Então, se o Grêmio pressionar lá em cima, hoje em dia se chama pressão alta, né? Roubar a bola mais próxima do gol e com a habilidade que os atacantes têm, o Grêmio pode fazer dano, como eles dizem, né? Fazer bastante dano na defesa. O que eles acham é que eles já conquistaram alguma coisa. E para o Grêmio sempre parece pouco. Eles, tanto é verdade que estão em festa, vão colocar 3 telões lá, venderam 40% a mais de camisas. Então, eles estão já em êxtase. E agora mais essa apreciação aí do estádio. Claro que eles têm um futebol interessante jogando em casa, né? Por isso que eu acho que a decisão é aqui. Alguns acham que não, eu acho que é aqui. Eu acho que o Grêmio, claro, tem que seguir exatamente isso que o Léo falou, né? Tem que ir para dentro deles, pressionar do início ao fim, né? Mas é uma decisão que vai acontecer lá na Argentina, no meu modo de ver. Porque, apesar de todas essas circunstâncias, o Lanús não se intimidou no Monumental, o Lanús atropelou o São Lourenço, o Lanús, no estádio dele, virou um jogo que parecia impossível de virar. Não é? É um time que conta com jogadores experientes, não é? E isso pesa muito. E jogadores argentinos que têm por característica que gostam desse tipo de jogo. Apesar de todo esse deslumbramento que é natural, é uma equipe, é um clube, não é? Que tem a sua grandeza, nós temos que respeitar, evidentemente, mas que não está entre as grandes estrelas do futebol argentino e mesmo do futebol sul-americano. Mas eles vão jogar e sabem que podem estar marcando também a sua história. Eles também querem, tanto quanto os jogadores do Grêmio, eles também querem entrar para a história. Nós estamos olhando a estatística de como chegam os argentinos, como chegam os brasileiros e como terminam a decisão. O Argentina, 24 títulos, 9 vices, 73% de aproveitamento em finais. Os brasileiros, 17 títulos, 15 vices, 53% de aproveitamento em finais. Eu tinha para mim que os argentinos tinham 23 títulos e se ganhassem agora seria 24. Eu não sei quem é que está certo, se sou eu ou se é essa estatística aqui. De qualquer forma, eles têm um aproveitamento espetacular em finais, né? Eles têm muito. Mas agora o Lanús é a primeira vez também, né? Lanús. Porque essa puxada para cima advém de 7 títulos em 7 finais do Independiente. Claro. Aí... Eu acho que precisa se dividir a Libertadores entre a antiga Libertadores claro. e a nova, né? Sem dúvida. O Grêmio ganhou uma antiga Libertadores, onde valia surra, valia intimidação física, valia né? tudo. Sem dúvida. A partir dali do advento do televisionamento, mudou bastante a característica da Libertadores. Hoje, eles não vão poder fazer, mesmo lá, o que eles fizeram. O que fizeram em no La passado. Plata, lá em Exato. 1983. Então, pegando-se da época da segunda Libertadores, ali da década de 90, surge também a internet, a comunicação avança muito. Então, a partir daí, já existe um equilíbrio muito maior entre brasileiros, argentinos e alguma outra surpresa. Tanto que a gente viu o Vélez ser campeão da América, né? Uma grande geração, tendo como grande capitão o Chilavert, conduziu aquele time do Vélez, também é um estranho no ninho total. Tanto que o Vélez teve esse momento de glória e hoje ele nem figura no campeonato argentino. Nos últimos 10 anos tivemos 4 brasileiros campeões,
E os 4 diferentes: Internacional, Corinthians, Santos e Atlético Mineiro, né, em 10 anos. Melhorou a incidência de chegada dos brasileiros e de títulos também. Sem dúvida, sem dúvida. Nessa época da primeira Libertadores, quando se jogava... Já com o Grêmio foi diferente. Nos anos 80 passou a se jogar a final em Tóquio, né? Mas antes fazia-se um jogo aqui na América do Sul e outro jogo na Europa. Tanto é que o Cruzeiro perdeu para o Bayern. O Cruzeiro perdeu para aquele timaço do Bayern. Também é complicado, né? Tomou 2-0 lá em Munique e 0-0 aqui no Mineirão. O Cruzeiro tinha um grande time, mas não conseguiu fazer frente pro Bayern. Mas houve casos, inclusive, de europeus que não quiseram vir jogar na Argentina, justamente por essas questões. Isso mesmo. Jailson ou Michel? Não, acho que jogam Jailson e Fernandinho, né? Eu acho que tem eu muito... acho que não. Eu acho que joga o Michel. Eu acho que joga o Michel. Por causa da entrevista tão esclarecedora do Renato, parece que ele quis dizer claramente que ele ainda sentia a cirurgia. Olha, mexeram no joelho dele. Ele não precisava dizer isso, né? Ele já faz 15 dias que ele está jogando. Aí a questão médica, exatamente. A questão ele jogou médica, contra o Palmeiras. A questão médica, se há realmente alguma questão médica, óbvio que vai jogar o Jailson. Do contrário, joga o Michel. Por quê? Porque o Michel foi titular o ano inteiro. Embora o Jailson tenha se recuperado, esteja numa grande fase, eu acho que ele daria, na minha opinião, daria preferência para colocar o time que ele atuou na maior parte do tempo. Olha aqui, ó. Com qual ele atuou? Os 5 jogadores que têm cartões amarelos do Lanús pendurados, a preocupação é grande, né? Porque o Gomes, por exemplo, pelo que eu ouço aqui, ali e acolá, não tem reposição. É o lateral direito... Que compõe com a Costa o melhor setor do time. Isso. Né? O goleiro, né? Começando pelo goleiro. O Andrada também está... O Andrada também está pendurado. E o goleiro... de 1,93m, 26 anos. O Martínez se fala bem e tal, mas se fala que o mais difícil de substituir é o Barbieri, né? Imagina, se a zaga titular do Lanús já não é lá essas coisas, imagina a reserva. A zaga reserva do Lanús andou tomando 3 do Defensa e Justiça, 2 de outros times ali, que não tem a menor expressividade na Argentina. Então é uma zaga reserva muito fraca. E o principal jogador do Lanús que está pendurado e que, se for desfalque para o segundo jogo, o Grêmio tem que mandar fazer as faixas, se chama Marconi, que é o volante criativo deles, que tanto marca como constrói. Ele já tem várias observações da Europa, ele provavelmente vai sair no final do ano, é jovem, tem grande qualidade. Se o Luan conseguir jogar em cima dele e cavar um cartão, já fez grande coisa para o avanço. É um estrago grande. É um grande estrago. É o Olimpo, outro time que ganhou dele. Olimpo, 2-0. Eles tomaram 2 do Olímpio e 3 do Defensa e Justiça. Defensa e Justiça. Eles têm um nome bonito lá, já. Defensa e Justiça. Tem. Já é um nome. Tem um que eu gosto muito, se chama El Porvenir. Olha o nome desse. El Porvenir é o que está por vir, né? Bom, doutor, por onde o senhor acha que o Grêmio vai ganhar? Na força da sua torcida, na força da sua tradição? Evidentemente na sede por título, na estabilidade tão buscada pelo Grêmio, 100 mil sócios? A força da torcida é fundamental. Ela é essencial, principalmente para fazer a diferença hoje e também em razão daqueles 4, 5 mil que vão até Buenos Aires e darão também um bom suporte. Isso é essencial, mas o Grêmio, para ganhar a Libertadores, precisa jogar futebol e precisa jogar muito futebol. Só a torcida não ganha a Libertadores. E o Grêmio precisa se concentrar ao máximo e procurar fazer, por exemplo, aquilo que fez em partidas importantes, como aquela que disputou contra o Barcelona de Guayaquil. Se o Grêmio jogar com aquela vontade, com aquela característica, né, de ir para cima do adversário, roubar a bola, criar, marcar também, recompor, da forma como ele jogou, eu acho que, se acontecer isso, o Grêmio é o favorito para colocar a faixa de tricampeão, sim. Um pouquinho de Internacional, depois a gente vai para o intervalo e volta falando de Grêmio. O Abel Braga ainda é o preferido do Internacional. E aí surge um incremento na informação. O filho do Abel, que está fazendo uma espécie de procurador, de jogador, empresário e tal, o Fábio, que
tentou ser atleta, foi inclusive das divisões inferiores do Inter enquanto o Abel esteve aqui, pois o Fábio Braga está em Porto Alegre, ou está chegando em Porto Alegre, justamente para começar a conversa com a direção do Internacional. Ele não veio aqui para almoçar no barranco, lá com o Chiquinho, com o Elcio, né? Então, sempre é um bom motivo para vir a Porto Alegre, mas acho que não. Então ele está iniciando as conversas, e iniciar as conversas, de repente, significa isso mesmo que eu disse. Iniciar as conversas. Porque se ele iniciou conversas também com o Palmeiras, aí tem 2 conversas iniciadas. Porque não que o Abel precise de dinheiro e tal. Eu falei com o Abel longamente, todo mundo sabe do relacionamento que eu tenho com o Abel, não adianta eu, depois de 30 anos, querer dizer, não, eu sei disso por informante, não, sei do Abel. O Abel vai colocar para a direção do Fluminense, já colocou o seguinte: se for para viver de novo o que eu vivi esse ano, apenas lutar para não cair, esse prazer eu não quero, esse desprazer eu não quero mais. Não precisa, né? Não precisa. E outra, ele tinha contrato de 2 anos, tem que honrar, o Fluminense tem a preferência, mas não existe escravidão, né? É claro. O que existe é o seguinte, multa. Mas o Abel ficou pé da vida quando saiu aquela matéria do lance, que ele estaria, que ele viria para o Internacional, porque o Inter sim pagaria a multa de 2 milhões. Aí ele estava cuspindo o marimbondo com o repórter do lance. E me disse, esse filho, não sei, vai colocar uma coisa toda no auge da irritação. O que ele me deu a entender com esse desabafo é que ele tem como acertar com o Fluminense sem ninguém pagar nada para ninguém. Porque se ele sair, ele tem que pagar para o Fluminense. Se o Fluminense botar ele para a rua, tem que pagar para ele. E os dois estão descontentes. E pelo momento o Fluminense parece que as coisas não vão bem financeiramente, né? Ou seja, quem sabe se não tem alguma coisa atrasada aí, né? Porque atrasou praticamente com todos os jogadores também, né? Bom, aí eu faço de conta, né? Aquela história da lei de Vampeta, né? Pois então. Mas aí... A lei de Vampeta é muito bom. A lei de Vampeta faz de conta que me pagam, faz de conta que jogam. Mas não é o caso do Abel. O Abel morre na beira do campo. Ele chorou agora, o Dourado foi abraçar ele. Claro. Né? Chorou porque estava escapando da... E será que ele traz o Dourado junto pro Inter? Acho que não, porque agora já veio esse Roger aí. Mas o Roger é reserva, né? Vamos combinar. Tá, mas o Damião vai pro Corinthians? Aliás, o Damião, eu acho que o Damião, pelo relacionamento que... tudo acho, né? Sim. Que o Inter tem com essa empresa aí, que desovou o Damião, levou... Dorian Sports. Dorian Sports levou por 50 milhões de reais, é dinheiro de hoje. Mas também depois recebeu o Lucas Lima por bem pouquinho. É um relacionamento muito bom. Entendam como quiser. Eu acho que aí sempre dá jogo. Se for para recuperar um dinheiro, 15 ou 20 que seja, tanto para o Santos quanto para eles, eu acho que ele vai pro Corinthians. O Marcelo Cirino era um negócio parecido. Sim. Quando apareceu uma barca para ir para a Europa, o Inter também já estava louco para se livrar, porque viu que tinha errado. O Inter liberou ligeirinho e eles recuperaram algum dinheiro. Mas daí era outra empresa, a Trafic, né? Isso. Eu estou muito curioso para ver como o Inter vai fazer com esses vários jogadores que voltam. Anderson, mas daí é que veio Fernando, o técnico. Paulão. Aí é que veio o técnico. E aí é que entra a segunda parte da minha conversa. O Palmeiras tem um elenco mais charmoso, mais vistoso e mais grana. É só chegar no banco lá e dizer, quanto é que o senhor precisa? Aqui no Internacional quanto é que o senhor não pode gastar? Né? Tem isso. Então nomes como Silvinho, Gabriel, Roger, será que agrada ao Abel? Ou é o mesmo filme que ele viveu no Fluminense? Eu não estou colocando água no chope da torcida do Internacional, não estou dizendo que não seja o Abel, porque também nessa conversa que eu disse para ele me disse pela 1000ª vez, sempre o Inter é a minha primeira opção. Como o Renato. Mas aí é aquela questão, né? Vai deixar de sofrer no Fluminense para pegar um time de médio para baixo no Inter? Mas será que ele acha isso? Ele até acha isso. Eu estou cometendo algumas inconfidências. Ele até acha. Mas ele acha que se tiver chance de contratar 3 ou 4 ou 5, dá. O Henrique Dourado, por exemplo. Pois eu acho que o Henrique Dourado não é. Seria um grande centroavante, né? Sabe quanto é que custou pro Fluminense, né? Sim. 6 milhões de dólares. Caríssimo. Então, o Odair Helman, enquanto isso, vai tocando o barco aí. E é bom, se não der o Abelão, o Roger sabe que não vai se magoar por causa dessa história de que, eu estava desempregado em Porto Alegre, tá? Preferiram o Abelão. Eu conheço... O Roger também não é burro, ele sabe da relação que um tem com o outro, né? Ele tem relação com o Grêmio, e o Abel tem relação com o Inter.
Não que eu acho que ele não possa treinar o Inter, acho que ele deve até treinar o Inter, eu acho que é uma boa opção. Eu conheço pessoas que dizem que o Roger já até foi meio que apresentado em off para os jogadores. Tem essa informação circulando. Gente muito bem informada Mas também. tem um lado bancando o Roger, tem outro bancando o Abel. Vai ser engraçado de ver. Às vezes acontece isso no futebol, né? Lá uma determinada ala da direção que opta por um, a outra tem preferência por outro. Não, eu cheguei a perguntar para o Roberto Belo lá na Rádio Grenal se era verdade que ele preferia o Roger e o presidente o Abel. E aí qual a leitura que eu fiz? O presidente quer terminar com essa zona de vestiário. E está dizendo, vai um do mesmo tamanho lá para... Então é Abel. Então é Abel. Isso aí é o presidente. E o outro diz assim, presidente, nós temos que reeducar o nosso grupo. Nós temos que jogar diferente. Aí é Roger. Exato. Então... É que uma coisa interessante é que vocês lembram da saída do Roger do Grêmio, né? Sim. Tinha vários jogadores insatisfeitos com os métodos de treinamento. Ele saiu muito por causa disso. Tanto que depois que ele saiu, o Grêmio voltou a ganhar. De levar goleada, voltou a ganhar. Foi uma série de circunstâncias. Começou Não a tomar havia. goleada. O Grêmio estava muito bem. Depois, por alguma razão, e até algumas razões que se tornaram públicas, com uma crise de dirigentes dentro do próprio vestiário, disputa entre dirigentes e vestiário, aquilo ali criou um ambiente muito ruim. O WhatsApp. O tal do WhatsApp, né? E o WhatsApp para cá, e mensagem para lá, e conversa gravada em telefone, vazando em programa de rádio. Aquilo tudo criou um ambiente deletério para o Grêmio, né? E o Roger acabou saindo. Agora, o Renato assumiu e valorizou o trabalho dele. Não que o Renato não tenha seus próprios méritos, evidentemente que tem, mas a base do time foi formada pelo Roger. Mas eu não digo nem questão tática, eu digo a questão de gestão de grupo. O que parece que foi o que ruiu ali no final da gestão do Roger. E no Atlético Mineiro aconteceu algo bem parecido também. Ele caiu muito pela pressão dos medalhões, Robinho, Fred. Mas aí... Isso aí acontece. Isso aí acontece parece que os dois grandes vestiários que o Roger comandou parece que engoliram ele. Essa é a questão. Será que ele serve pro Inter? Isso é tudo está sendo julgado, porque daí se fala, se for o Roger, que tem que meter o Paixão junto, tem que colocar o Tinga junto. Então tem algumas nuances. Quando você coloca um treinador, está dando certo, o treinador é insensado, aquela coisa toda, né? E quando perde, o treinador está, pelas mesmas razões, ele vai ali para a frigideira, aquela coisa. Só que o vestiário de um clube de futebol, da grandeza de Grêmio Internacional, é muito maior que isso, né? Não é só o treinador que faz o ambiente. Tem que saber se naquele momento os jogadores estavam satisfeitos com a premiação, se estavam recebendo corretamente, se não estavam, o que houve, o que interferiu. Quer dizer, é uma série de circunstâncias que acaba sobrando. Você não pode demitir 22 jogadores, você acaba demitindo o treinador. Então, tem isso aí no futebol. E o Odair comandou o treino hoje, não teve o Cuesta, não teve o Sacha e o Damião que está suspenso. Aí escalou Danilo, Vinck, Thales, Ortiz, Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Camilo Potker com o Nico Lopes. Só relatando aqui, né? O América precisa empatar e o Inter ganhar para o Inter ser campeão da Série B. O que muda isso? Absolutamente nada. Até a frustração foi a campanha acidentada. Se for campeão, vai ser campeão com campanha acidentada. Se não for campeão, que podia ter sido campeão porque tem uma folha muito maior. Né? A questão do calendário beneficiaria o Inter, porque já entraria nas oitavas da Copa do Brasil. Né? Aí sim. Eu não sei se não é bom o Inter ter mais partidas para jogar, para treinar mais. Chegar lá nas oitavas, o Inter chegou desacreditado, passou pelo Corinthians. Continuou desacreditado, ficou no Palmeiras. Né? Eu não sei se daqui a pouco, passo a passo... Mas o histórico do Inter na Copa do Brasil não recomenda muito isso, né? Porque o Inter tem várias eliminações... De pequenos. Para equipes pequenas. Londrina, né? América, Mineiro, Remo, Criciúma, Ceará... Mesma coisa Libertadores, né? Pergunta Fortaleza. Assim, gostaria de iniciar Libertadores na fase de grupos ou nas oitavas de final? É a mesma questão, Lembrei de outro pequeno, Paulista. Mas olha aqui, falando até para falar depois dos comerciais. Depois de Roger, e também depois de título da Copa do Brasil, o Grêmio perdeu o Wallace, Pedro Rocha,
Lincoln, Douglas, Bolanhos, Gata Fernandes, Maicon, o próprio ombro amigo do Espinosa e o Arroio, que está com preguicite aguda e não consegue jogar. Já voltamos. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos com o gol na memória. Grêmio 2-1 no Penharol em 83, Caio marcou para o Grêmio. Esse é o primeiro gol, né? Porque depois o segundo Estava assistindo bem atrás. é do César, Atrás do gol. no cruzamento do Renato. Caio e César. Quem é que começa com a letra C hoje no time do Grêmio? Com letra C só para pegar uma crença aqui. Nenhum começa com a letra C. Vamos fazer uma adaptação. Cortez. Kahneman, não pode ser com C? Pode ser. Ou Cortez. Vamos com a pichotada. Vamos ver aí o que aconteceu com o atacante e com o goleiro. Aí, goleirão. Opa! Vamos agora, o atacante vai marcar, atenção. Isso aí, nem Lagoa Vermelha. Isso. Aí tá agora. Tudo. Isso, goleirão. Tá, agora é bom. Agora bola e tudo. Depois disso, já voltamos. Ofereça mais proteção para seu condomínio com o serviço de portaria da Protegere. Além de uma equipe totalmente treinada, uniformizada e equipada com rádios transmissores e aparelhos celulares para comunicação direta, você também pode contar com serviços de ronda interna, que trazem uma frota completa de carros e motos para garantir segurança ao seu local. Conheça também nossos serviços de alarmes, monitoramentos, portaria virtual. Entre em contato com a Protegere pelo 3365-2755. Não esqueça, pensou segurança, pensou Protegere. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, com espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna, com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Padaria Laude, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laude. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laude, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Personal Car, está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo, procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento e até 60 vezes. Venha nos visitar, Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900, Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos sempre. Renato Moreira, essa hora já tem cara fazendo a cesta, porque começou às 8 da manhã bebendo, já comeu um porco no rolete que estavam fazendo ali, já comeu uma ovelha inteira. O que eu recebi de foto ali da frente da arena. Bebeu qualquer quantidade. Já está na hora da cesta, mas se criou um clima legal ali. Sim. Se fala que tem que melhorar o entorno e tal. Mas aos poucos as coisas vão acontecendo pela ação da torcida do Grêmio e pela reação do bairro. Que Exatamente, isso é muito bacana. O bairro deu uma receptividade para o torcedor do Grêmio, que é sensacional.
Ontem mesmo eu estive lá comprando um acesso de estacionamento para poder estacionar o meu carro lá no jogo. Tinha ali uns meninos, que evidentemente é uma comunidade um pouco mais sensível economicamente, né? Te pede alguma ajuda, mas nada com agressividade, com educação, e durante o jogo, né, até com carinho, a gurizada ali te aborda, né? E durante o jogo, durante as partidas, a torcida do Grêmio é muito bem recebida, são poucos mesmo os incidentes relatados de alguma violência ou alguma incidência. Eu nunca ouvi alguém se queixar que riscaram o carro, roubaram Pois o carro. então, eu também não. Já faz 6 anos que tem arena, né? E isso é uma fonte, inclusive, de recursos para a comunidade. Ninguém pode estragar isso. Exatamente, uma fonte de recursos. As pessoas saem, abrem os seus pátios, né, para servir de estacionamento ou mesmo na rua, ficam ali cuidando e de um modo geral, a coisa tem funcionado muito bem. O Maitá está de parabéns, a comunidade ali do entorno da arena. É uma alegria realmente a gente poder confraternizar. Ali aquela rua que é um pouco anterior ao estádio, ele é muito bonito de ver, são os vendedores de cachorro-quente, pipoca, churrasquinho. A Leopoldo Brentano. A Leopoldo Brentano, exatamente. Famosa Leopoldo Brentano, padre Leopoldo Brentano. E é muito bonito ver isso aí, né? O Grêmio saiu da Medianeira e da Zenha, também era um clube muito querido ali no bairro, e inclusive levou o seu projeto social, né, que é o Instituto Geração Tricolor, levou para o bairro Humaitá, e é muito legal isso que está acontecendo. E acho que hoje, mais do que nunca, né, é chamar o torcedor, esse que já está lá, aquele que vai poder chegar um pouco mais em cima da hora, como é o meu caso, né, mas que a gente vá ao estádio, incentive o time, na paz, numa boa, brincando, muitas famílias estarão lá, que a gente saiba receber também o torcedor argentino que vem aqui, torcer para o seu time dentro daquilo que é o esporte, é muito bonito. Nós também iremos lá, né, e também esperamos ser bem recebidos na Argentina. De um modo geral, a torcida do Grêmio é bem recebida quando sai de Porto Alegre, né? E é isso que a gente quer ver, uma grande final, uma grande decisão de Copa Libertadores. Diz que hoje a convivência era amistosa nas ruas, inclusive estiveram na arena, tiraram fotos e tudo mais, foram bem recebidos. E é isso aí. É o que se espera de uma final, de uma competição sul-americana, tão uma glamurosa, competição internacional. Né? 45 mundial, né? ônibus chegando em Porto Alegre, imagina a invasão que vai acontecer agora à tarde. Isso é legal. Muito bem. Bacana. Nós falamos com 2 amarelos do Lanús, que são o Andrada, o Gomes, o Bagueri, o Marconi e o Martínez, e no Grêmio tem o Kahneman e o Edilson, 2 jogadores importantíssimos. Edilson, alto perigo, porque vai jogar ali no lado dele o Lautaro Acosta, que é o grande jogador, driblador, vai para cima. O Alejandro Silva é do outro lado. É na direita. E esse é o uruguaio, o Alejandro Silva? Isso, exatamente, que era lateral. E o Gomes jogou tão bem esse ano que empurrou esse o Alejandro Silva para frente. É jovem, né? Exatamente, é um jovem. uruguaio muito jovem e grande qualidade do time do Lanús. Valeu, obrigado, Léo, sempre contribui muito conosco. Obrigado, doutor Renato Moreira, que é um grande vencedor na história do Grêmio. Agradeço aí, espero que a gente consiga levantar esse caneco aí e botar a faixa de tricampeão. Até às 19h.